O reinado de Acabe em Israel. Depois de vários outros homens terem reinado em Israel, surgiu Acabe. Ele reinou sobre Israel no ano 38 do reinado de Asa, em Judá. Acabe fez o que era mal aos olhos de Deus, muito mais que todos os outros reis. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que adorava um deus chamado Baal. Acabe também adorou esse deus e construiu um altar para ele em Samaria. Acabe fez muitas coisas ruins e deixou Deus muito triste. Corvos alimentam Elias. A história de Elias. No tempo em que Acabe reinou, houve um grande profeta chamado Elias. Ele disse a Acabe: Deus está dizendo que não vai chover na terra de Israel e que ela sofrerá uma grande seca. Então Elias retirou-se da presença do rei Acabe e foi para o Oriente. Lá, Deus cuidou de Elias. Ele bebeu água e foi alimentado por corvos, que lhe levavam carne e pão de manhã e à noite. Elias pediu ao rei Acabe para provar a todos que o Senhor era o verdadeiro Deus. Diante de todo o povo, no Monte Carmelo, os profetas se reuniram e começaram a clamar pelo Deus Baal, desde manhã até o meio-dia, para que ele recebesse a oferta que estava sobre o altar. Quando Elias chamou o nome de Deus, o Senhor respondeu queimando a oferta que estava sobre o altar. Ao ver o poder de Deus, o povo caiu com o rosto no chão, dizendo que o Senhor era Deus. Todos os profetas de Baal foram destruídos, e por meio de Elias, o Senhor provou ser o verdadeiro Deus de Israel. A mulher do rei Acabe, Jezabel, ficou muito brava com Elias, pois já não existiam profetas de Baal em Jerusalém. Então, ela foi atrás de Elias para matá-lo. Elias fugiu e ficou escondido em uma caverna. Lá, ele pediu a ajuda a Deus, que disse: Vá para Damasco e escolha Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para ser profeta em seu lugar. Quero que saiba, Elias, que há muita gente de Deus em Israel. Há 7.000 pessoas que não adoraram Baal e que não consideram um Deus. Elias saiu do monte Horebe e encontrou Eliseu, que estava trabalhando no campo. Ao passar por Eliseu, Elias jogou a sua capa sobre ele. Eliseu entendeu que seria um profeta, então disse a Elias: Só vou despedir-me dos meus pais e depois o seguirei. Eliseu fez o que havia dito e, a partir daquele dia, serviu ao profeta Elias. A palavra de Deus veio a Elias e ele devia transmiti-la a Acabe e Jezabel. Vocês mataram um homem inocente e ainda querem ficar com a sua vinha? Os dois fizeram muito mal perante o Senhor. Agora o mal cairá sobre vocês e o seu nome Acabe será apagado de Israel. Ninguém se vendeu como você para fazer uma maldade dessas diante de Deus, porque sua esposa Jezabel o dominava. Por isso, ela também não continuará viva. Quando Eliseu disse todas as coisas que Deus havia pedido, Acabe rasgou a própria roupa e se arrependeu de todo o mal que havia feito. Depois de que Elias e Eliseu atravessaram o rio Jordão, o profeta disse a Eliseu: Peça-me o que quiser e acontecerá. Quero ser mais poderoso que você, Elias. Eliseu: Se conseguir me ver subindo quando eu for elevado aos céus, você será um profeta mais poderoso que eu. Eles continuaram andando e, de repente, Elias foi levado ao céu em uma carruagem puxada por cavalos de fogo. Eliseu viu seu mestre subindo ao céu e, ao encontrar a sua capa, usou-a da mesma maneira que ele. Eliseu tocou o rio Jordão com a capa de Elias e passou pelo meio do rio sem se molhar. Jezabel era a mulher do falecido rei Acabe. Jeú era o novo rei de Israel. Ele sabia que era aquela mulher e como ela havia causado mal a Israel e a palavra de Deus.
Quando Jeú chegou ao palácio e viu Jezabel, ordenou que ela fosse lançada de onde ela estava. O nome dessa mulher foi esquecido, bem como o mal que ela desejou a Israel. A história do rei Josias. Josias começou a reinar em Jerusalém, ainda criança, e reinou durante muitos anos. O povo de Israel não era tão fiel ao Senhor, mas Josias procurou seguir a Deus e ensinar o povo. Além disso, fez uma grande reforma na casa de Deus. Ele pediu que não adorassem os deuses falsos e que eles fossem tirados do templo e queimados fora de Jerusalém. Todos os sacerdotes que adoravam esses deuses foram tirados do trabalho do templo. Josias fez o que pôde para acabar com a adoração a outros deuses. Mais tarde, o grande rei morreu, mas a sua história ficou escrita e o seu nome nunca foi esquecido. A história do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi a Jerusalém e cercou-a com seus servos. Joaquim, rei de Judá, foi levado preso até a Babilônia, e também os príncipes, homens valentes e grandes trabalhadores. Apenas o povo pobre foi deixado em Jerusalém. Além disso, os tesouros e objetos de ouro da casa de Deus foram levados. No lugar de Joaquim, reinou seu tio Zedequias, pois essa era a vontade de Nabucodonosor. Zedequias era o rei de Jerusalém e não queria servir a Nabucodonosor. Então a Babilônia foi com todo o exército cercar Jerusalém. Depois de algum tempo, não havia mais alimento em Jerusalém, pois os seus inimigos tinham cercado a cidade. Assim a cidade foi invadida. Os muros foram derrubados, a casa de Deus queimada, e o restante do povo que estava na cidade foi levado para a Babilônia como escravo. A Babilônia estava nas mãos dos persas. O Ciro era o grande rei da Pérsia. O profeta Jeremias havia dito pela palavra do Senhor que Ciro libertaria o povo de Israel. Assim o rei persa disse ao povo: O Senhor Deus deu-me todos os reinos da terra e deseja que eu construa uma casa para ele em Jerusalém. Quem quiser pode voltar a Jerusalém e que o Senhor esteja com cada um. Próximo a Jerusalém havia muitos povos e nenhum deles respeitava o Senhor. Eles não queriam que o povo reconstruísse o templo e voltasse a morar em Jerusalém. Os inimigos de Israel tentaram desanimar o povo para que não continuassem a reforma na casa de Deus. Aqueles homens maus sabiam que, se Israel conseguisse reconstruir Jerusalém, o templo e os muros da cidade, aquele povo voltaria a ser poderoso, pois Deus estava com eles. O templo é reconstruído. O povo e os seus líderes continuaram a reconstrução do templo. Os profetas Ageu e Zacarias já haviam dito que eles conseguiriam realizar esse grande trabalho. Depois de 6 anos que Dário reinava, o templo em Jerusalém foi finalizado. Todos festejavam a reconstrução do templo. Foram feitas ofertas ao Senhor de acordo com o número das tribos de Israel. Os sacerdotes voltaram a trabalhar na casa de Deus. A Páscoa foi festejada com alegria e o povo buscou ao Senhor, seu Deus. O rei Assuero. Assuero era o grande rei da Pérsia. No 3º ano do seu reinado, ele deu uma grande festa, pois queria mostrar a beleza da sua rainha aos convidados. Então pediu aos empregados para irem buscá-la, mas a rainha Vaste não obedeceu ao rei. O rei Assuero ficou bravo e pediu um conselho aos sábios sobre o que deveria fazer com a rainha. Depois o rei Assuero mandou a rainha Vaste embora e começou a procurar outra para substituí-la. A história de Esté. Passando algum tempo, os empregados do rei Assuero disseram que sejam trazidas até o rei moças e aquelas de quem ele gostar será rainha no lugar de Vaste. O rei concordou e assim foi feito.
Ele gostou de uma moça chamada Esther, que não tinha pai nem mãe e havia sido criada por seu tio Mardoqueu. Então Esther foi escolhida para ser a nova rainha no lugar de Vaste. Pouco tempo depois, o rei Assuero colocou Amã acima de todos os príncipes do seu reino. Todos os empregados do rei inclinavam-se diante dele. Porém, Mardoqueu amava Deus e não se inclinava diante de Amã, que ficou muito chateado com isso. Então Amã disse ao rei Assuero que no meio do povo havia muitas pessoas que desobedeceriam às leis. O rei ordenou que todos os judeus fossem mortos. Quando Mardoqueu soube da ordem do rei Assuero, ficou muito triste. Também houve grande tristeza entre o povo judeu de todas as cidades. A rainha Esther soube do que estava acontecendo com seu tio Mardoqueu e pediu a um empregado do rei que fosse até ele e trouxesse notícias. O empregado do rei voltou e contou a Esther tudo o que Mardoqueu havia dito. Mardoqueu pediu a Esther que falasse diante do rei a favor dos judeus, que eram também o seu povo. Depois dos últimos acontecimentos, a rainha Esther preparou um banquete e convidou o rei Assuero e Amã. Esther pediu ao rei e a Amã para voltarem à sua casa no dia seguinte e continuarem o banquete, e então ela revelaria o seu pedido ao rei. No outro dia, Amã e o rei Assuero voltaram, e a rainha Esther pediu pela vida dela e a de seu povo, pois Amã desejava fazer mal ao povo de Israel. Então Amã foi enforcado.